No último relatório global divulgado pela Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho infantil, mostra que o número mundial de crianças trabalhando diminuiu de 222 milhões para 215 milhões entre 2013 e 2008, um recuo de apenas 3%. Aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha para chamar atenção para o problema e incentivar a sociedade a denunciar casos de trabalho infantil doméstico. Essa campanha deve se expandir em seguida para todo o Brasil e deve merecer aí também atenção maior do Ministério do Trabalho em todo o Brasil. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. Doutor Ivan, nós tivemos aí uma pequena redução em nível mundial. Nos últimos meses, aí, volta e meia, a gente vê alguma denúncia de utilização de mão de obra infantil, também nas áreas urbanas, mas também no campo. Onde o problema é mais grave hoje? Ainda é no campo, como tradicionalmente é? Felizmente, nós conseguimos uma evolução na questão do trabalho infantil no campo. Outrora, pela questão cultural, especialmente, né, o campo era uma região que concentrava o maior número de casos de trabalho infantil. Sempre que se tinha uma denúncia, ia ver, era numa propriedade rural. Normalmente. Isso começou a mudar, então? Começou a mudar o perfil do trabalho infantil no Brasil, porque o Brasil se colonizou, se desenvolveu, e hoje os centros urbanos realmente tomaram conta, né, das atividades econômicas. O campo também se modernizou, né, e nós tivemos uma diminuição de casos de uma forma bastante sensível, pelo menos nos últimos 15, 20 anos, no trabalho no campo. Outrora não, outrora trabalhar desde criança era uma coisa que fazia parte, né, da vida, né, da pessoa. Não havia uma priorização da educação, da qualificação, né, então o campo era um meio propício, né, pela... E estava mais distante também da vigilância do próprio também, Ministério, a própria... qualquer regramento, né? Exatamente, a autoridade do Estado estava mais distante, né, mas o campo, eu ia dizer, o meio rural, ele sempre foi propício a proporcionar que o trabalho infantil comece já desde cedo. A maior parte das pessoas que hoje falam, né, que eu comecei a trabalhar desde cedo, desde jovem, nunca me aconteceu nada, são pessoas que tiveram um histórico de trabalho no campo. Mas essa realidade mudou. Hoje as exigências de trabalho, seja no campo, seja no meio urbano, elas mudaram. Passou-se a exigir uma maior qualificação, um maior aperfeiçoamento, aprimoramento do trabalhador. Mas infelizmente nós ainda temos casos de trabalho infantil no campo. Em algumas culturas, né, e ainda persiste esse tipo de irregularidade, né, que o Ministério Público teve a iniciativa de fazer uma campanha para começar a combater. Como você falou, por hora no Rio Grande do Sul, mas a gente pretende expandir essa campanha para outros estados do Brasil. Agora, doutor Ivan, para a gente tentar, claro que a legislação sobre isso é muito ampla e a gente tem todo um ordenamento para esse caso específico, mas assim, só para a gente tentar resumir, uma criança, um jovem no campo, pode ajudar o pai? Até que ponto, com que idade ele pode começar a trabalhar? Muito interessante a sua pergunta, porque nós temos um dilema quando a gente fala de trabalho infantil. Justamente essas pessoas que começaram a trabalhar precocemente, que hoje são adultos, formados, sempre nos questionam isso. Puxa vida, eu comecei a trabalhar cedo, por que o meu filho não pode começar a trabalhar? E nós dizemos o seguinte, uma coisa é o trabalho que o Ministério Público do Trabalho combate, que a legislação trabalhista proíbe, que a Constituição proíbe. O trabalho que é proibido é aquele trabalho que se dá sob a forma de exploração. Se a criança trabalha como se o empregado fosse. Né? Substitui um empregado. Substitui o empregado. Né? Então, se a criança tem uma obrigação, ou o adolescente, de todos os dias acordar cedo, ordenhar a vaca, tratar os animais, depois ele vai para a roça, vai para a lavoura junto com o pai ou com a mãe. Depois ele às vezes nem estuda. Às vezes nem estuda, né? Por vezes estuda, mas o comprometimento do tempo dele no turno inverso da escola é tão grande que acaba prejudicando o desenvolvimento escolar dele. Aí acontece repetência, abandono, enfim. Mas esse é o trabalho que é proibido pela lei e que a nossa campanha visa atingir. Agora, existe um outro tipo de trabalho que nós, no Ministério Público, não chamamos de trabalho, mas simplesmente de tarefas, né, que fazem parte do processo educativo de qualquer criança, de qualquer adolescente, e esse os pais não podem abrir mão. Né, porque a preparação de um adulto começa na infância. E uma das
das coisas, né, que fazem parte desse processo complexo que é a educação é a distribuição de pequenas tarefas para as crianças. Por exemplo, ajudar o pai a cuidar de uma pequena horta, ajudar a mãe a ordenhar a vaca, né? Mas não com aquele compromisso de produção, de produzir. Né? Inclusive é importante isso, porque nós não queremos criar no campo uma criança ou um adolescente focado para o aprendizado urbano. Claro. Né? A preferência é que ele continue lá no meio dele, mas se aperfeiçoe, se qualifique, né? Porque as exigências, mesmo no campo hoje, são diferentes. Então, ele tem que começar a ter contato desde criança, né? com pequenas tarefas, né? Cuidar de uma pequena horta, ordenhar a vaca, ajudar a tratar os animais. Desde que isso não interfira nos seus estudos. Desde que não interfira nos seus estudos e não seja exigido isso como produção. Agora, se o pai comercializa leite, né? E coloca o filho lá para produzir, né? Aí nós temos uma situação de trabalho. Essa situação não é desejada, essa situação ela tem que ser combatida. Bom, mas nesse caso, doutor Ivan, nesse caso, quem é responsável? Porque o pai não é uma empresa, ele não tem CNPJ, ele não é um empregador. Ele é o responsável ou é a indústria que compra o leite? Quem é o responsável? Você colocou bem. Temos que distinguir duas situações. Existem culturas em que existe uma cadeia produtiva, na agricultura ou mesmo na pecuária. E o que acontece? Às vezes a indústria faz determinadas exigências para o produtor, como tipo de produto, qualidade de produto, tipo de agrotóxico, tipo de remédio. No fumo, né? No fumo no frango, existe bastante, no suínos, frango. Até outras culturas menos, digamos assim, nobres, tipo cultura de acácia, de onde se extrai o tanino. A própria indústria às vezes determina qual é o tipo de semente que vai ser plantada em determinada época. Então, quando nós conseguimos identificar... sistemas integrados, né? Quando nós conseguimos identificar um sistema integrado, onde existe uma cadeia produtiva, onde existe uma exigência do produtor, né, com determinados requisitos da cultura, aí nós temos que responsabilizar toda essa cadeia produtiva. Porque essa cadeia produtiva acaba se responsabilizando por esse trabalho, por quê? Pelas exigências que essa cadeia faz, a família às vezes não tem outra alternativa para atingir determinados níveis de produção e qualidade, se não colocar o seu filho, né, criança ou adolescente, no trabalho. Né? Às vezes a indústria também paga valores irrisórios, né, para a família poder ter um rendimento satisfatório, uma renda satisfatória para si, ela acaba tendo que envolver toda a família em um grande número de horas, inclusive. Né? Agora, aí, nesse caso, a cadeia é responsável? A indústria, digamos, cadeia é responsável. E não o pai da criança? E não o pai da criança. Né? Nós procuramos responsabilizar a cadeia produtiva. Porque o pai, a família passa a ser, na verdade, empregado daí dessa cadeia. Claro. Né? Ele também, de certa forma, está a serviço, né? Com certeza, com certeza. Agora, existe a outra hipótese em que não existe uma cadeia produtiva e simplesmente o pai, né, ou a mãe tem uma propriedade rural, onde exercem determinada atividade econômica, pecuária ou agricultura, e insere os filhos dentro dessa atividade, né, com aquelas condições que eu falei, não em simples tarefas, mas explorando como se o empregado fosse. Nesse caso, os pais são os responsáveis. Não há vedação legal a que os pais sejam considerados empregadores se eles estiverem adotando esse tipo de postura em relação aos seus filhos. Mas as sanções aí são o quê? São multas? São o quê? Perda da guarda dos filhos? O que acontece com os pais nesses casos? O Ministério do Trabalho, que é um outro órgão diferente do Ministério Público do Trabalho, que é, digamos, um órgão de fiscalização do Poder Executivo, vai poder entrar nessa propriedade, né, se os pais forem empregadores, e multarem, aplicarem uma multa. Paralelamente a isso, o próprio Ministério Público do Trabalho também pode instaurar um inquérito contra esses pais, um inquérito civil, para responsabilizá-los do ponto de vista trabalhista e também aplicar uma multa caso eles continuem a utilizar o trabalho dos filhos. E caberia também, dependendo da situação em que essa criança ou adolescente se encontrar, e isso seria uma exceção, né? Mas a gente já encontrou casos, por exemplo, de crianças em condições precaríssimas, né, em determinadas atividades. Poderia haver, inclusive, uma ação de perda do pátrio poder. Né? Mas seria um caso extremo. Seria um caso extremo, né, em que houvesse um descaso total com a saúde, cuidado com a criança. Porque, o mais provável é que seja multado mesmo. Né? Mais provável que seja multado e alvo de um inquérito civil do Ministério Público do Trabalho.
Bom, então aí tem de seguir a legislação, observar, né, junto ao seu sindicato, se informar, né, para saber até que idade. Quer dizer, menor de 18 não pode trabalhar ou pode como aprendiz? Pela nossa Constituição Federal, a partir de dezembro de 1998, o limite mínimo para você começar a trabalhar passou a ser de 16 anos. 16. Antes de 98 era 14 anos. Sim. Muita gente, inclusive, hoje fala, comecei a trabalhar com 14, Sim. podia, por que agora não pode? Porque em dezembro de 98 teve uma alteração da Constituição que elevou para 16 anos. Então, menor de 16 anos não pode trabalhar, a não ser como aprendiz. E existe aprendizagem no campo, que é um curso que é feito normalmente pelo Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Inclusive nós, o Ministério Público, temos conversado bastante com o Senar para fazer determinados cursos, né? E no Brasil inteiro. Com 14 pode? A partir dos 14 a partir pode. Entre 14 e 16. Isso. E a partir dos 16 já pode trabalhar? Pode trabalhar, mas também tem limitações. Sob certas limitações. Certas limitações. Dos 16 aos 18, você só pode trabalhar se o trabalho não for perigoso, insalubre, em horário noturno, ou que prejudique a formação moral. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, em seguida a gente volta falando mais sobre trabalho infantil no campo. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso Estúdio Rural. Hoje estamos falando de um tema que preocupa muito hoje o país, que é o tema da exploração do trabalho infantil no campo. Está aqui conosco o procurador-chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Ivan Santos. Doutor Ivan, no bloco anterior a gente falou um pouquinho rapidamente ali das idades em que o jovem pode trabalhar e falamos do aprendiz. O aprendiz é um caso muito particular, né? Dos 14 aos 16 ele pode trabalhar como aprendiz, mas não é em qualquer atividade também, né? Exatamente. Na verdade, como a gente estava falando de trabalho infantil e trabalho de adolescente, falando de trabalho de adolescente, abaixo dos 16 ele só tem como trabalhar como um aprendiz. Como aprendiz. A partir dos 14 até os 16. Mas ele pode ser aprendiz até os 24 anos. Mas a partir dos 18 já é adulto, então nem entramos nessa seara. Aí já assina a carteira como um trabalhador normal. Não, ainda pode ser aprendiz. Pode ser aprendiz. A aprendizagem pode ser dos 14 aos 24 anos. Mas como a gente está falando de trabalho infantil, aqui no campo interessa para nós os que são menores. Claro, né? Exatamente. Então, a rigor, ele seria a partir dos 14 anos. Né? E seria importante a gente ressaltar, porque existe uma confusão. Normalmente o empregador, seja no campo, em qualquer outra área, ele entende que o aprendiz é aquela pessoa sem experiência alguma e que está começando a trabalhar pela primeira vez num primeiro trabalho. Chega ali para olhar como é que o trabalho é feito. Exatamente, mas isso não é aprendizagem no sentido legal. A aprendizagem no sentido legal, ela é um curso profissionalizante por meio de atividades práticas e teóricas. É um curso bastante longo, normalmente em torno de 400 horas a aula. Sim, o Senar é que ministra esses cursos. No meio rural, o Senar pode também ser ministrado por escolas técnicas sem fins lucrativos no meio rural. Né? Então ele faz uma parte teórica que é bastante extensa no curso, e depois existe uma parte prática, que é um período normalmente de 2, 3 ou 4 meses no máximo, que ele pode fazer. E aí é por isso que a lei permite trabalhar como aprendiz, seja numa empresa rural, num empreendimento rural, ou até mesmo dentro do próprio curso, numa situação de laboratório. Mas de qualquer forma fica bem claro aí que ele não vai substituir um trabalhador. Não vai substituir um trabalhador. Essa parte prática... não pensa em economizar com isso. Não. Né? Quer dizer... Inclusive existe uma economia, porque o salário do aprendiz é bem menor, o fundo de garantia também é menor. Né? Mas importante... É regido por CLT? CLT também. CLT né? tem fundo. Tem um artigo da Constituição da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, que fala sobre o regramento do trabalho do aprendiz. Então, o importante é isso, que não tenha em mente o empregador que basta rotular de aprendiz. Vou colocar aí alguns aprendizes. Tem que estar fazendo um curso de aprendizagem. No meio rural, normalmente é o Senar. Se não estiver fazendo o curso, ele não é aprendiz. Ele pode ser alguém que está começando no emprego,
né? Mas não é aprendiz. Pode até estar começando irregularmente, né? Irregularmente. Se tiver 14 anos ou menos de 16, será irregular esse trabalho. Agora, a importância, doutor Ivan, hoje, dessa questão social. Nós temos aí hoje barreiras aos nossos produtos. As velhas e tradicionais barreiras alfandegárias, barreiras tarifárias, enfim. E temos as barreiras sanitárias, que também trazem alguns problemas aí. Hoje temos também barreiras ambientais e agora barreiras sociais. A importância de respeitar essa legislação para evitar que os produtos brasileiros sejam barrados lá fora, na sua opinião? Eu considero isso uma grande evolução, porque os mercados crescem, a exigência no comércio mundial, seja ele de produtos agrícolas, da agropecuária, enfim, ou da indústria, estão cada vez crescendo mais, porque existe realmente isso que você falou, uma barreira social criada por uma consciência social. Sim. Hoje, o mundo não aceita mais um produto que seja feito por crianças. Não aceita, né? Nós temos hoje duas grandes consciências, que é a ambiental, né, e a consciência social voltada especificamente para trabalho escravo e trabalho infantil. E são duas coisas que, infelizmente, ainda acontecem no setor agropecuário no Brasil. Então, nós temos determinados produtos em que, principalmente países da comunidade europeia ou determinados países da Ásia, o mercado americano, fazem uma vigilância bastante rigorosa com a utilização de crianças em qualquer etapa da cadeia produtiva, né? Então, mesmo um produto que lá no final ele seja considerado de indústria, como por exemplo o calçado, né? Em determinado momento o calçado ele usa de insumos que vêm do campo, né? O couro, o tanino que é extraído da caça para fazer a curtição do couro. Exatamente. Então, não importa, em qualquer momento da cadeia produtiva, ou mesmo lá na comercialização, né? Se houver trabalho infantil, são produtos que acabam sofrendo uma barreira, né? Eu vejo isso de uma maneira muito positiva, né? Existe uma consciência realmente mundial de erradicar o trabalho infantil, que é uma chaga, né? Que eu acho que, assim como nos envergonhou o trabalho escravo, né? E que teima às vezes em reaparecer, o trabalho infantil também é algo que tem que ser combatido de uma forma bastante veemente pelo Estado e pelos compradores, comunidade internacional, por quem quer que seja. E não dá para subestimar essa consciência mundial. A gente viu há alguns anos o que foi o prejuízo que causou a uma grande marca, nem vamos citar aqui, né, de fabricantes de produtos de esporte, tênis e bolas, enfim, que utilizava a mão de obra infantil na Índia. Né? A gente viu o que isso trouxe de prejuízo à imagem dessa empresa. A gente entrando já um pouquinho assim, só para fazer uma ilustração para quem está assistindo o programa, a China e a Índia hoje são vistos com restrição, né, principalmente por causa uma produção em massa, a custo muito barato, mas com um preço muito alto pago pelos trabalhadores, né, e em determinados casos até por crianças, né, as condições desses trabalhadores, das crianças, adolescentes, mas enfim, são países que ainda são fechados, né, para o resto da comunidade mundial, principalmente suas economias, embora estejam tentando, né, se alavancar, elas ainda são determinados casos assim, são bastante fechadas para as restrições. Mas já existe uma consciência também, está começando a nascer, de barrar produtos desses países, alguns produtos, por causa disso. Então, o Brasil que realmente se antene, né, até porque é uma economia mais aberta, tem mais visibilidade, né, e aqui tudo que acontece se vê. Né, a própria cultura do fumo, né, que acontece não só no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná, Santa Catarina, né, que está se difundindo por outros lugares do Brasil, é uma cultura que também está sendo bastante vigiada pelos importadores. Né. O senhor trabalhou também em São Paulo, né, interior de São Paulo, e lá o problema maior era na cana, né? Na cana. Esse problema já foi resolvido com a mecanização avançando aí na cultura da cana? Tem determinadas culturas que realmente a implementação de tecnologia, seja em qualquer fase, né, da produção, tem possibilitado a gente resolver esse problema, né? Se paga um preço que é o preço do desemprego. Né? Mas, por outro lado, o trabalhador tem que ficar atento, porque até no campo, né, a evolução tecnológica está começando, então mais se justifica que ele não comece a trabalhar de forma precária ainda quando criança ou adolescente e busque simplesmente se qualificar por meio de curso de aprendizagem, enfim, para que depois ele possa ter esse emprego qualificado. Fazer essa transição, né? Às vezes lá do trabalho de boia fria para quem sabe
operador de uma máquina. Pois né? é. Mas no interior de São Paulo, então, nós tínhamos o problema da cana, que arregimentava muitos trabalhadores, adolescentes, crianças dificilmente, por causa que é uma cultura que exige muita força, um trabalho pesado. Mas adolescentes na faixa de 15, 16 anos, nós achamos várias vezes lá em determinadas fazendas, um trabalho altamente insalubre, perigoso, considerado perigoso, uma das piores formas de trabalho, por uma convenção da OIT, porque utiliza um equipamento que é cortante, Sim, né, que é o facão. O facão. Né? Então, é um trabalho condenado, né, como uma das piores formas de trabalho infantil. E também tem a questão da insalubridade, né, pela queimada da cana, que lá se fazia muito, a queimada fica muito contaminado. Bastante contaminado, a própria cinza, o resíduo, né, da queima que fica no... A mecanização está resolvendo muito desses problemas, né? Tá, criando outros, claro, que é o caso esse da empregabilidade, aí, que precisa melhorar também. Sim, está resolvendo bastante. Mas tem culturas que não adianta. Tradicionalmente vai continuar sendo a utilização de mão de obra, não tem como deixar de ser, principalmente nos hortifrutigranjeiros, que são produtos mais delicados, que tem que ter um cuidado, né, um maçã, trato manual. A laranja. Maçã, a laranja em São Paulo, o pêssego, né, a própria uva, né, são culturas que requerem um trabalho mais delicado. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa, só queria lembrar que o Brasil foi indicado, né, foi indicado na convenção, no encontro que houve em Haia, na Holanda, para sediar aí a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Podemos ter no Brasil em 2013, né? Isso. Seria essa grande conferência que vai ser. Vamos ver se até lá, né, doutor Ivan, esses problemas já estão resolvidos para a gente poder fazer bonito, né? Não é só sediar a Copa do Mundo, né? Sediar também essa... Não, é verdade. Inclusive, essa é uma das metas, né? A gente poder, em 2014, na Copa 2016, na Olimpíada, a gente poder mostrar um Brasil já bastante evoluído nessas questões sociais, né? E muito nos orgulha a alusão ao Brasil, e isso não é à toa, porque o Brasil é um país que realmente tem conseguido vitórias importantes nessa questão. Essa sugestão de Haia, que surgiu em Haia para o Brasil sediar, foi em função das conquistas do Brasil ou dos problemas que nós temos? Das duas coisas, dos problemas e pela maneira como nós estamos conseguindo resolver nossos problemas. O Brasil realmente tem avançado bastante, o trabalho infantil tem diminuído no nosso estado aqui, dá para perceber principalmente no campo uma sensível diferença do que ocorria 10 anos atrás, bastante recente, né? Mas nós fizemos bastante coisa, né, nessa área. Em outros lugares do Brasil, o Ministério Público do Trabalho também tem atuado, no Nordeste, no Cisal, no Babaçu, no Centro-Oeste. São culturas bastante críticas, né? Exatamente. Não só para criança, mas até para o adulto que trabalha. Isso. As pessoas perdem dedo, mão. Acabam se mutilando. Também tem as fábricas de farinha no Nordeste, que também são famosas. Nós temos conseguido realmente, através da conscientização, da educação, levar o problema para a mídia com o espaço que a gente consegue nos programas como o seu, nós temos conseguido mudar isso, né? Infelizmente, né, esse exemplo tem feito com que o Brasil também se torne, então, um país sede de uma discussão como essa. 2013, né? 2013. Tudo bem. A gente agradece muito a participação do Dr. Ivan aqui, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, que veio aqui nos falar sobre trabalho infantil no campo. Muito obrigado. O nosso Estúdio Rural fica por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, então.